Olá, eu sou Letícia Gabriele e hoje eu e meu colega Pedro Gabriel iremos decorrer sobre 100 anos de paz, que é o capítulo 1º presente na obra A Grande Transformação, As Origens de Nossa Época, cujo autor é Karl Polanyi. Bom, em primeiro lugar, falemos de quem foi Polanyi e qual a sua contribuição para a história das relações internacionais. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1886, e ele faleceu no Canadá em 1964. Ele foi um filósofo, historiador econômico e antropólogo conhecido pela sua resistência ao pensamento econômico tradicional. Ele também foi considerado o criador do substantivismo, que é uma abordagem cultural para a economia, que destaca a forma como as economias estão inseridas na sociedade e na cultura. E apesar do seu pensamento, da sua visão contrariadora ao pensamento econômico tradicional, a sua visão foi bem aceita pela sociologia econômica, antropologia, posteriormente pela ciência política. E Polanyi escreveu a obra durante a Segunda Guerra Mundial, então 100 anos de paz implica o período após o Congresso de Viena, em 1815, após a derrota de Napoleão. Então, havia sido definido que ninguém ia mais agredir ninguém. E ele inicia o capítulo descrevendo as 4 estruturas que mantinham a civilização do século XIX. Em primeiro lugar, a gente tem o equilíbrio de poder. Em segundo lugar, tem o padrão ouro, que foi o primeiro sistema monetário internacional. Em terceiro lugar, o mercado autorregulável. E em quarto e último lugar, o Estado liberal, que era aquela ideia de não intervenção do Estado. Bom, e a tese do autor, ela consiste no fato de que o mercado autorregulável é utópico, já que eliminaria a substância natural e humana da sociedade, já que a sociedade ia ter que se defender, ia ter que tomar medidas para se defender, mas qualquer que fossem essas medidas, elas seriam prejudiciais à autorregulação do mercado. Ou seja, elas desorganizariam a vida industrial e causariam consequências e ameaçariam a sociedade em diversos aspectos. Mas vale enfatizar que Polanyi ele realiza essa análise do século com o intuito de traçar o mecanismo institucional da queda de uma civilização. Para ele, essa queda ela era regulada pelo fracasso da economia, mas não era causada pelo mesmo motivo. E o primeiro passo para entender esse colapso do sistema internacional seria assumindo que o equilíbrio de poder ele não era capaz de assegurar a paz, já que essa paz ela se manterá pela economia mundial e esta fracassara. E marcando assim uma ruptura que, embora tenha sido regulada pela economia mundial, foi causada pela ideia de um mercado autorregulável. Então, de 1815 ao ano de 1914, a Europa passou por um período de paz jamais antes visto no mundo. E esse é até um ponto importantíssimo para a gente entender o texto, porque Polanyi, ao mesmo tempo que ele traz a ideia de que não houve paz nesses 100 anos de paz em decorrência da existência de conflitos, como a Guerra da Crimeia, a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, o período de duração dessas guerras, o período de duração em que as grandes potências estavam guerreando entre si, era mínimo se comparado, por exemplo, os 2 séculos anteriores, que cada um teve 60 anos de guerra. E no século XIX, essas guerras, as grandes potências, só estavam em conflitos por, no máximo, 18 meses. Então, era um impacto mínimo se comparado aos séculos anteriores. Então, para ele, sim, era possível dizer que existia essa paz e que era algo nunca visto antes, na Europa. Mas, para ele, a ausência desses conflitos não era gerada por ausência de conflitos graves, mas era pelas alterações contínuas, tanto internamente quanto externamente, nas nações poderosas e nos grandes impérios. Até porque ele mesmo escreveu na obra que o resultado era o mesmo, independendo da mudança dos métodos. Ou seja, todos os desdobramentos e medidas eram tomados, mas sempre em nome da paz. Isso porque após 1815, a paz não era mais vista como um adorno da vida, mas agora trouxe negócios pacíficos que se tornaram um interesse universal. Contudo, intervenções armadas da Santa Aliança elas estavam presentes em regiões germânicas, na Bélgica, Polônia, Suíça, Dinamarca, Veneza, e dessa forma, durante a segunda metade do século XIX, essa visão progressista ampliou-se pelo mundo. E o século foi marcado pelo anseio de paz, e os governos acreditavam que essa paz ela era alcançada pela segurança e pela soberania, e para isso eles tomavam medidas super drásticas.
Então, dessa maneira, os que apoiavam esse interesse pela paz eram os que mais se beneficiavam, como o cartel dinástico e feudal, cuja posição era patrimonialista e estava ameaçada pelos movimentos revolucionários. Então, a Igreja e o trono eles iniciaram uma desnacionalização da Europa com o apoio das revoltas recentes e também do valor que a paz tinha para a economia emergente. Dessa maneira, a Santa Aliança ela forneceu a força de coesão para essa política de paz, como Polanyi mesmo escreveu, e que seus exércitos percorriam a Europa em todas as direções, esmagando minorias e reprimindo maiorias. Isso está na página 22. E uma vez que todas as grandes potências elas ficavam atentas às subsequentes mudanças de status, todas as partes poderiam estar certas antecipadamente das forças que iam defrontar numa batalha. Então, resultava sempre no impedimento de guerras entre as grandes potências, porque eles tinham essa informação antecipada. Bom, e por fim, a Santa Aliança ela conseguia fazer o controle dessas minorias a partir de dois instrumentos, que era a hierarquia de sangue e o direito divino fundido ao instrumento do governo local efetivo. E, bom, precisava apenas de ser suplementado pela força para garantir essa paz continental. Mas o Concerto da Europa, que a substituiu, não possuía esses elementos. Diferente da Santa Aliança, que usava frequentemente o uso de forças e intervenções armadas, o Concerto da Europa usava muito menos frequente essa força coercitiva. E Polanyi, ele explica esse efeito surpreendente a partir de um instrumento social que vai ser mencionado a partir de agora pelo meu colega Pedro. Bom, a Haute Finance ela representa os ciclos financeiros contínuos proporcionados pelos então incipientes bancos internacionais, sobretudo entre o último terço do século XIX ao primeiro terço do século XX. E como a gente vai ver, ela forneceu os instrumentos para um sistema internacional de paz, que então foi elaborado com a ajuda das potências, mas que essas mesmas potências não poderiam ter estabelecido. A regra do jogo para esses bancos internacionais era o estrito interesse comercial. Os Rothschild, talvez, o maior representante desses bancos, por exemplo, não estava submetido a nenhum governo. O elo que esses bancos internacionais tinham com os governos era simplesmente representado pelos créditos financiados a eles. E esses bancos acabavam por suprir a necessidade de um agente financiador supranacional, digno da confiança tanto dos estadistas nacionais como também do investidor internacional. Mas os banqueiros, na realidade, não eram propriamente pacifistas. Eles eram, em grande parte, judeus que haviam feito sua fortuna financiando guerras. E, embora eles não se importassem se houvessem guerras breves ou localizadas, eles sim receavam que houvesse uma guerra generalizada entre as grandes potências, já que aí poderia gerar interferência nas fundações monetárias do seu sistema, causando aí prejuízo aos negócios. Então, eles atuaram no sentido de contribuir para a paz entre essas grandes potências. E vale mencionar que os bancos internacionais não só financiavam governos, mas também investiam em indústrias, serviços públicos e bancos nacionais também. Aliás, também mantinham negócios com sindicatos, com consórcios e grupos de investimentos, por exemplo. Na verdade, era a própria subserviência da finança nacional mais ao governo do que propriamente à indústria que acabava por obrigar a Haute Finance a manter um bom relacionamento com os governos, né? Isso porque os bancos nacionais eles só consideravam seguros planos que trouxessem de antemão algum prejuízo a outro governo, o que poderia comprometer a paz. Porém, a Haute Finance mantinha sua própria fortuna, sua própria estrutura, sendo independente de qualquer governo. Mas, uma vez estabelecido entre as potências o hábito do investimento governamental em títulos de crédito de bancos internacionais, essas próprias potências, sobretudo as componentes do Concerto da Europa, passaram a ter interesse na paz, sabendo que seriam os primeiros prejudicados caso o sistema monetário viesse a ser afetado. Então, foram evitadas grandes conflagrações por muito tempo. Mas como a Haute Finance influenciava os governos? Bom, os empréstimos dependiam do bom comportamento dos governos, né?
Os governos que tivessem débitos, eles eram aconselhados a vigiar cuidadosamente a sua taxa de câmbio, a fim de não deixarem sua respectiva moeda desvalorizar. A flutuação do valor ela era limitada nos países que usavam o padrão ouro, nos quais o valor da respectiva moeda correspondia à quantidade de ouro reservada. E também eles eram aconselhados a prever em Constituição um cuidado em relação ao orçamento, a fim de que não fossem contraídas dívidas que pudessem vir a atrapalhar o pagamento futuro do empréstimo. E, além disso, a Haute Finance assegurava sua influência por meio da administração não oficial de finanças de vastas regiões semicoloniais do mundo inteiro, incluindo aí os impérios decadentes do Islã, nas zonas do Oriente Próximo, e do norte da África, onde a paz era, então, mais vulnerável. É interessante que na obra Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, do Lenin, publicada em 1917, o Lenin ele vai afirmar que o capital financeiro ele era responsável pelo imperialismo, principalmente no que diz respeito a lutas por esferas de influência, por concessões, direitos extraterritoriais e outras formas também das quais se valeram aí as potências ocidentais nas regiões colonizadas. O Polanyi ele vai conceder que as finanças, no geral, né, não distinguindo nacionais e internacionais, elas foram responsáveis por muitas guerras coloniais. Mas, por outro lado, né, também evitaram uma grande conflagração entre as potências ocidentais. E se o ideal nacionalista preconizava a interrupção de relações comerciais em tempos de guerra, as finanças comerciais, por outro lado, teriam criado salvaguardas para a continuidade do comércio pacífico em tempos de guerra. Assim, pagamentos de empréstimos continuavam sendo efetuados mesmo durante conflagrações, como ocorreu na Guerra Hispano-Americana de 1898, um exemplo interessante, na qual navios neutros com carregamentos de propriedade americana e que não eram contrabando de guerra tiveram como destino portos espanhóis. E também, aliás, medidas de salvaguarda do sistema econômico em tempos de guerra, elas perduraram até o fim da Paz de 100 anos. E, bom, os 100 anos de paz, que vão, então, de 1815 a 1914, foram mantidos por atuação de principalmente duas ligas. Pela Santa Aliança, que são composta aí por Áustria, Prússia, Grã-Bretanha e Rússia, ela foi criada em 1815 para conter, então, a força revolucionária representada pelas nascentes classes médias, e também pelo Concerto da Europa, que é o nome que passou a ser chamado de Santa Aliança depois da entrada da França como membro em 1818. E por meados do século XIX, o Concerto ele teria se beneficiado do fato de que as classes médias passaram a ser elas mesmas o sustentáculo do interesse na paz, a fim de fomentar o caráter internacional da economia no contexto em que se expandia a Haute Finance. E, na verdade, o interesse na paz ele só se tornou efetivo porque foram associadas ao sistema de equilíbrio de poder instituições capazes de lidar diretamente com as forças internas que poderiam prejudicar a paz. Sob a Santa Aliança, essas instituições foram o feudalismo e as casas reinantes, que eram apoiadas pela Igreja, e, sob o Concerto da Europa, eram a finança internacional e também o sistema bancário nacional, este quando estava em cooperação, claro, com a finança internacional. E, para finalizar, na década de 1890, a Haute Finance estava no seu apogeu e a paz, então, parecia segura. Mas o concerto passou a capengar, tendo em vista que interesses britânicos e franceses eles diferiam na África e que os britânicos e os russos competiam entre si na Ásia. Então, o concerto ele vai chegar ao fim após o desequilíbrio de poder ocasionado pelos acordos firmados pela Grã-Bretanha, primeiro com a França em 1904, criando a Entente Cordiale, e depois com a Rússia em 1907, criando, então, a Aliança Anglo-Russa. E, sem o concerto, a Haute Finance só conseguiu sustentar a paz durante os 7 anos seguintes, que cessou com o estopim da Primeira Guerra Mundial. É isso, obrigado.